Mas como é que você vê o atual momento do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, no governo Lula? Bem, o Haddad, ele tá apanhando, né, mais do que cachorro sarnento nos últimos dias, né, tá apanhando principalmente do mercado, da Faria Lima, do pessoal do mercado de uma maneira geral. Tem um ponto, gente, deixa eu explicar, eu acho que é legal até para falar no meio do que por que ele tá tomando tanto saraivada. Lá atrás, bem lá atrás, a gente teve uma questão que é a questão da desoneração, né? Todo aquele lobby, né, que a gente já falou aqui várias vezes, inclusive os veículos de comunicação são empresas que também fazem lobby, batendo, o UOL não, o UOL está cobrindo de todos os lados possíveis, mas tem um monte de veículo dando só um lado na história, né? E dando só o lado que interessa a eles, que é da desoneração, e não dá o outro lado. Então, por quê? Porque eles têm interesse, também interesse na desoneração, toda aquela coisa, né? São empresas. Então, o que acontece? O pessoal, na verdade, tá batendo, tá indo atrás. E aí o governo falou, pessoal, não tem que renovar a desoneração, mas ao mesmo tempo tem que fazer ajuste fiscal. Aí o governo fala, vai tirar dinheiro de onde? Né? Vai tirar dinheiro de onde? E aí o Haddad propôs, né, aquela forma lá do PIS/COFINS, etc e tal. Aí outros grupos chiaram, né? E acho que e aí o pessoal, na verdade, começou a empurrar. Inclusive, aí vem gente, analista aqui, analista ali, emissários do mercado, começa, não. E aí começa a dar aquela pressionada, o próprio governo começa a fazer o quê? Analisar, né, mudanças no reajuste anual da saúde e da educação, nos pisos. Né, de saúde, de educação, na desvinculação do salário mínimo com relação ao reajuste de previdência, de pensão, de BPC, ou seja, jogar conta para os pobres. Porque saúde, estamos falando de gás, de aspirina, imposto de saúde. Educação, estamos falando de papel higiênico para limpar a bunda do teu filho na escola, né? Porque em muitos lugares do Brasil não tem nem papel higiênico na escola. Estamos falando de vincular o BPC, estamos falando de reajustar a pensão para idosos miseráveis abaixo do valor de reajuste do salário mínimo, né? Então, o que acontece? Ou seja, tirar dos pobres para dar para os ricos. Ah, mas indiretamente esse pessoal é beneficiado que gera emprego, bah. Tipo, eles ficam falando que fica gerando emprego, mas os números que eles apresentam não estão batendo. Ah, nós somos 17 setores que mais geram emprego. Really? Tipo, os números que a gente tem na mão de outros lugares contradizem isso, do IPEA, de vários lugares. Enfim, o fato é que desoneração é também gasto público. É o poder público dizendo o seguinte, ó, eu vou dar um benefício fiscal para alguém, né? Então, beleza. Só que quando tá falando de cortar gasto, e aí o mercado adora falar de cortar gasto, porque é necessário também, o Brasil não pode, né? Então, quer cortar gasto? Isso significa o quê, inclusive? Significa cortar benefício fiscal. Cortar benefícios que são dados a setores, só que aí o mercado não aceita. E aí vem uma avalanche, porque aí o governo fica procurando uma forma de resolver o buraco e não consegue, porque aí tenta tirar de um lado, tenta tirar do outro, e aí o mercado empurra o quê? Não, tira dos pobres. Tira dos pobres, tira dos pobres. E aí o que acontece? No Congresso Nacional, o PT e uma série de partidos falam, não, pera, não vai tirar dos pobres. Aí gera aquela coisa, Glaze briga com a Haddad, PSB briga com a Haddad, PCdoB, PSOL. Mas é por quê? Porque tem a dinâmica, porque os partidos mais progressistas do Congresso Nacional falam, aqui não vai rolar. Aqui não vai rolar. Eu até escrevi uma coluna hoje falando disso. Não o que o governo, hoje o Luiz Marinho, na Organização Internacional do Trabalho, lá em Genebra, né, que é a agência da ONU para Trabalho, falou da importância de taxar super rico. O próprio Haddad, em reuniões do G20, falou da importância de taxar super rico. O Lula fala da importância de taxar super rico. E lembrando a todo mundo que super rico não é você que parcelou seu Renegade 24 vezes. Você pode até se achar super rico, mas você não é. Então, não se assanhe. Super rico é o pessoal que é multimilionário, é bilionário, e que no Brasil pagam uma merreca de imposto, né, enquanto a classe trabalhadora paga mais imposto proporcionalmente. Então, o que acontece? Há toda uma discussão para taxar. Vai resolver o problema fiscal? Claro que não vai resolver o problema fiscal, mas no momento em que o mercado fica pressionando, ou auxiliares do mercado, advogados do mercado, representantes do mercado, ficam pressionando para, olha, vai lá, muda a regra da educação, muda a regra da saúde, muda as aposentadorias, muda aqui, aquilo lá. Tá bom, vai mudar, mas então qual que é o tamanho do sacrifício que vai ser dado pelo outro lado, com relação ao pessoal que é acionista de empresa? O pessoal não quer sacrifício nenhum.
Porque é mais fácil o tal camelo passar pelo buraco da tal agulha do que um rico ser tributado de verdade no Brasil. E aí esse é o grande problema também por trás desse processo, né? Existe o seguinte, existe pouco dinheiro. O dinheiro é finito. O que que você vai fazer com ele? Né? Numa situação em que o dinheiro é finito, deveria ser beneficiado a população mais pobre, em primeiro lugar, mas e fazendo olhando para um sistema tributário que fosse racional. E aí, para terminar, a gente está esperando, inclusive o governo, né, e o Congresso e tudo isso mais, mandar as parcelas da segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma sobre renda. Mas isso não passa no Congresso Nacional. Tributar dividendo, tributar grande fortuna, tributar herança para cima dos 8% do ITCMD, chegando a 50% como no Japão, vai passar. Por quê? Porque, meus amigos, eu não sei se vocês entenderam que o Brasil tem dono, e não é a gente.